Livro de Efésios, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10. A palavra de Deus, irmãos, nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Queridos, há pouco mais de uma semana atrás, o mundo inteiro foi surpreendido pela manhã com uma notícia que foi o ataque do Hamas a Israel. Um ataque esse que tem sido o principal assunto durante toda essa semana que se passou, aonde todos, muito atônitos e assustados, acompanharam o noticiário no decorrer da semana, e até mesmo vídeos que estão sendo postados na internet, aonde todos nós ficamos assustados e tristes com a situação que Israel tem vivido nos últimos dias. Famílias sendo dizimadas, crianças sendo assassinadas, inúmeras e inúmeras mortes. Algo de fato, irmãos, muito triste. O primeiro-ministro ali de Israel, no decorrer ali da semana, para ser mais específico, no domingo após ali o conhecimento daquilo que estava acontecendo ali, daquele movimento islamita que é o Hamas, um movimento islamita palestino. E é bom que se diga, irmãos, que o Hamas é só um movimento mesmo da Palestina, porque a Palestina, muitos cidadãos palestinos não concordam com o que está acontecendo ali em Israel. Ou seja, é um movimento específico ali, que é o Hamas, que não reconhece Israel como nação, que não reconhece Israel como Estado que ele é. E por isso essa batalha, essa guerra. Então o primeiro-ministro de Israel, no domingo, irmãos, ele instaurou uma palavra, que é a palavra guerra. Guerra contra o Hamas. Guerra com todas essas atrocidades que têm acontecido. E durante o decorrer da semana, irmão, a gente viu muitas manifestações de muitas pessoas e de crentes
se solidarizando com Israel, né? Orando, suplicando a Deus por Israel. E eu quero dizer, irmãos, que isso é muito válido. E é papel nosso como igreja orar pelas nações, orar por Israel. Só, meus irmãos, que eu não sei se por falta de conhecimento, ou até mesmo por não entender, muitas pessoas nessa semana esqueceram que nesse mesmo momento em que Israel está sendo atacada, onde está havendo uma guerra ali, há outras nações também que estão enfrentando guerras. Há pouco tempo atrás, há um ano atrás, para ser mais exato, iniciou-se a guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra não acabou, irmãos. Ainda estão morrendo pessoas. Ainda está havendo uma guerra ali nesses dois países. Há outras guerras também que às vezes os irmãos aqui não estão lembrando, mas eu quero aqui rapidamente lembrar a todos aqui, nesse exato momento também que está havendo guerra em Israel, também está havendo guerra na Etiópia. Há mais de um ano, irmãos, vidas estão sendo tiradas da Etiópia, ali na África. Famílias também estão sendo dizimadas. A miséria está imperando ali na Etiópia também. Outro país também, irmãos, que está passando por guerra nesse momento é o Iêmen. E não é de um ano para cá, não. É desde 2014. E a guerra ali persiste, irmãos. Outro país também, a Síria. Mais de uma década em guerra, em batalha. Outro país, Sudão do Sul, enfrentando também muitos anos de intensa guerra e batalha, de pobreza, de miséria. Meus irmãos, de fato, nós estamos vivendo um mundo hoje em guerra. Em guerra. Muitos problemas, muitas situações. E nós, meus irmãos, como crentes, não devemos orar somente por Israel. Nós vimos muitos irmãos nessa semana especificando Israel nas suas orações, nos seus clamores, colocando Israel em um lugar especial. Meus irmãos, e nós entendemos, pelo entendimento que temos da palavra de Deus, que nós não devemos orar somente por Israel. Ou que Israel tenha um lugar especial na história da população mundial. Não, irmãos. Dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos que Israel, durante um bom tempo, teve sim um papel importante no cânon bíblico. E jamais, meus irmãos, nos dias de hoje, nós podemos tratar Israel como uma nação especial. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que a palavra nos dá total entendimento nisso, que o que Deus tinha para fazer com os judeus e com a nação de Israel, já foi feito, irmãos. Então o que está acontecendo com Israel hoje, não é um cumprimento de uma profecia, não é que Israel, ela é um tipo do povo de Deus, não. Mas Israel, meus irmãos, ela nada mais é mais uma nação, dentre as outras nações que eu citei aqui, e que no final desse culto nós vamos ter aqui um momento de oração, onde nós vamos clamar por Israel e por todas essas nações aqui que eu citei, para que Deus realmente abençoe este povo tão sofrido. Abençoe não só Israel, mas todos esses países que têm vivido esse conflito tão terrível, aonde tantas pessoas têm sofrido, irmãos, perdido entes queridos, pessoas que amam. Meus irmãos, e para encerrar essa parte, quando nós falamos de Israel, meus irmãos, precisamos de fato entender que Israel, como todas as nações e como todos os povos dessa terra, há eleitos espalhados em todas as partes desse mundo.
Há vidas, meus irmãos, que realmente necessitam ter intimidade com esta palavra santa e pura da palavra de Deus. A última profecia que falta se cumprir, irmãos, é que o evangelho de Cristo seja propagado em todas as nações. É a única profecia que falta para cumprir, para que Cristo possa voltar e buscar a sua igreja. Não há mais nenhuma outra profecia que venhamos nos firmar, que venhamos crer que não seja esta, que o evangelho seja pregado. Porque enquanto, irmãos, preste atenção, o evangelho de Cristo não ser propagado nos 4 cantos desse planeta, Jesus não virá. Por isso, irmãos, o evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado. Pois bem, irmãos, como eu disse, há guerras humanas, e é conhecimento de todos aqui. Eu fiz aqui um breve resumo dessas guerras que têm acontecido nos nossos dias de hoje. Só que, irmãos, e é o motivo da nossa mensagem aqui nessa noite, é que há, de fato, irmãos, uma guerra, uma batalha mundial e mais terrível do que todas essas guerras que estão acontecendo hoje, que é o tema da mensagem de hoje, uma guerra invisível, que eu quero dizer que todos nós aqui, todos nós, estamos pelejando nessa guerra, sem exceção nenhuma. Todos nós estamos dentro dessa guerra, uma luta mundial, supra-racial, supra-terrena, espiritual, que nós estamos enfrentando. Irmãos, e vemos que essa guerra invisível, ela só é conhecida por quem tem intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se você não ter intimidade com a palavra, se você não ter realmente e conhecer o poder que há na santa palavra de Deus, meus irmãos, essa guerra, ela acontece e você simplesmente é pego desapercebido. As situações acontecem, as lutas vêm, os problemas vêm, e você não sabe o porquê está atravessando isso. O porquê está acontecendo certas circunstâncias da sua vida. Mas de fato, irmãos, há uma guerra estabelecida. Uma guerra, meus irmãos, que o principal inimigo, e por que não dizer o coronel, o tenente que está atrás deste oponente, porque eu quero dizer nessa noite, só abrir um pequeno parênteses aqui. Nós estamos numa guerra, irmãos. Sim, estamos. Uma guerra invisível. Uma batalha. Só que esta batalha, louvado seja o nome do Senhor, para os crentes em Cristo, ela já foi vencida na cruz do Calvário. Jesus, meus irmãos, quando pagou o alto preço na cruz, através do seu sangue, Ele já venceu essa batalha por nós. Ou seja, irmãos, é uma batalha que nós estamos na defesa. Nós estamos na defesa. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que o inimigo, que é o coronel, o tenente dessa guerra que nós estamos travando, a Bíblia fala que ele é como um leão que ruge e está ao nosso derredor. É ele que contra-ataca a nós. Nós estamos na posição de defesa. E nessa noite nós vamos aprender aqui, e nós lemos aqui nos versículos lidos, que há aqui conselhos práticos de como nos defendermos dessa guerra. Sabe para quê, irmãos? Para que essa guerra que nós estamos travando, que é uma guerra espiritual, e que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, é uma luta mundial e é a principal batalha que as pessoas vivem hoje e que muitos não têm consciência. Muitos acham que as guerras que estão acontecendo em Israel e nesses países, na Etiópia, no Iêmen, na Síria e tantos outros países, é a guerra principal. As mortes que ali têm acontecido, as perdas. Meus queridos, a guerra que está sendo realizada ali em Israel não chega nem perto
da guerra espiritual que nós temos vivido. Sabiam disso? Chega nem perto, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara e está descrito aí no versículo 11 em diante, que esse inimigo, irmãos, pelo qual pertence ao reino das trevas, ele possui organização. O diabo, meus irmãos, ele é organizado em tramar circunstâncias para afetar a minha vida e a sua vida, para afetar o seu lar, irmão. E mais, a luta que o diabo trava é na nossa mente, no nosso coração. Foi o versículo aqui que fala, no versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes a gente acha que a luta nossa, a guerra vivida, ela é algo que você pode ver claramente. É algo que você vai conseguir vencer facilmente, vai conseguir discernir facilmente. Não é, irmão. A guerra, meus irmãos, ela é ferrenha, porque o adversário, ele é melindroso, e ele coloca circunstâncias que muitas vezes parecem agradáveis aos nossos olhos. Por isso que a guerra, meus irmãos, se nós não tivermos conscientes do que a Escritura fala, ela é desleal. Porque hoje, irmão, nós temos visto muitos crentes dormindo espiritualmente, desatentos. Foi o texto que nós lemos no início do culto. Ao que vencer. Meus irmãos, para você vencer, para você ser vencedor, para você chegar no final dessa guerra, e sabe quando será o final dessa guerra, irmãos? Na eternidade, no céu. Enquanto permanecermos nesse mundo, a batalha persistirá, continuará e não findará. Eu tenho essa notícia ruim para dar para os irmãos. A guerra sempre vai persistir, sempre vai continuar. Só, meus queridos, que ao vencedor, o texto foi claro no início, lá em Apocalipse 3, esse vai herdar a eternidade com Cristo Jesus para todo sempre, e se assentará à direita de Deus Pai. Por isso, irmãos, nós temos que perseverar, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas o versículo é claro aqui, é sim contra os principados e potestades. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui, irmãos? É contra os espíritos malignos. É com situações que às vezes você vê, você participa indiretamente na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde quer que for, e que às vezes parece ser algo inocente, mas é uma guerra. É uma guerra que você está travando ali e não está nem percebendo. Mas ali o adversário está lançando certas situações para quê, irmãos? Para que esses principados que eu estou citando aqui, poderios, príncipe deste mundo de trevas e exércitos espirituais do mal, lancem situações para te desviar do caminho de Deus. Para tirar de você, irmão, a alegria de servir a Deus, de vir à igreja, de participar dos cultos públicos, de orar a Deus, de ler a Escritura Sagrada, de orar. Meus irmãos, e nós temos visto hoje que muitos crentes têm sido vencidos pelo desânimo, pela fraqueza, pela frieza espiritual. E qual a resposta, irmãos? Uma guerra que está sendo vencida pelo diabo. Onde setas têm sido lançadas, e um crente que não está revestido com essa armadura de Deus, porque para uma guerra, meus irmãos, o que você tem que colocar? A armadura. Você tem que estar com a espada na mão. Você tem que estar preparado. Como eu disse, o crente ele está numa posição de defesa. Como que você vai se defender se você não está com as armas na mão? Hein, igreja? O que acontece? O adversário chega e te domina.
te esbofeteia. E você é derrotado. Mas não é isso, meus irmãos, que Deus quer para nós. Deus quer nos preservar. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele não dorme. O adversário das nossas vidas, ele não dorme. Ele não tira férias. Ele não descansa. Meus irmãos, ele não tem nenhum período tranquilo. A todo momento, como a Bíblia fala, e eu citei aqui, ele está ao nosso derredor. Como um leão que urge. Para tentar tirar a fé redentora do nosso coração, nos desanimar, nos entristecer. No versículo 12 aqui, o apóstolo Paulo continua dizendo: a luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui, irmãos, sobre dominador do mundo tenebroso? Ele estava apontando aqui para uma das maiores ferramentas de batalha que o adversário tem. E sabe qual que é? Está aqui, ó, na minha mão. Celular. Tecnologia. O grande mal do mundo atual, aonde essa guerra tem sido um pouco desleal. E pasmem, irmãos, crentes têm sido vencidos pelo celular, pela tecnologia, aonde sutilmente o adversário, como dominador desse mundo tenebroso, ele lança situações para que a pessoa possa realmente ficar vidrada naquilo, para que as prioridades da vida cristã sejam revertidas, ou seja, preste atenção, irmãos, aquilo que era para ser primeiro se torna em quarto lugar. Aquilo que era para ser primeiro se torna em quinto, ou seja, os valores são invertidos. Os irmãos têm visto hoje isso na sociedade? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Aquilo que é certo está se tornando errado. Aquilo que é errado está se dizendo certo. Não existe hoje, meus irmãos, um parâmetro de verdade. As pessoas hoje têm criado verdades, inúmeras verdades, e têm desprezado a verdade que é Cristo Jesus. E a inerrância que há na sua palavra. Ou seja, irmão, um adversário que é um dominador nesse mundo tenebroso. E ele continua aqui dizendo, Paulo continua aqui dizendo, que esse dominador desse mundo tenebroso, ele age contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe o que o adversário é, meus irmãos? Um anjo caído, que ele se transfigura em anjo de luz para enganar você. Os irmãos sabiam disso? O adversário é isso, irmãos. Ele vem numa aparência boa, bonita. Aquela imagem que, principalmente, é descrita em desenhos animados, de um homem vermelho, com chifres e cauda, com um estandarte na mão. Aquela é uma imagem totalmente ilusória, irmãos, do diabo. Os irmãos sabiam disso? O adversário não é assim não, irmãos. Ele é bonito, ele é agradável. E as situações que ele lança na sua vida, irmão, é para te atrair. É para que você realmente perca a guerra. É para que você entre na batalha não indefesa, mas que você entre indefeso e seja vencido. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 13. Acompanhe comigo, irmãos. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, vamos acompanhar juntos. Olha aí o que fala. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A pergunta que eu faço aqui para os irmãos: esse dia mau chegou, irmão? Sim ou não? O que os irmãos acham? O dia mau chegou? Hã? Podem responder. Sim ou não? Hã? Queridos,
Tem uma notícia para vocês: esse dia não chegou ainda. Mesmo, pastor Lucas, mesmo. Por mais difíceis que estejam nossos dias, o dia mau não chegou, irmãos. Esse dia mau aqui, sabe o que está falando aqui? É da grande tribulação que haverá. Que está escrita na Bíblia Sagrada. E que, diferentemente do que é pregado em muitas instituições, meus irmãos, os crentes passarão sim. E esse versículo é a prova disso, que nós viveremos esse período de grande tribulação. Hoje, o que nós estamos vivendo, a Bíblia retrata lá em Mateus, que é o princípio das dores. Está só começando, irmão. A guerra está só começando. E a pergunta que eu faço: vamos ficar indefesos, irmãos? Vamos continuar realmente só observando? Quando o ataque sempre está sendo feito, todos os dias? Vamos continuar. Versículo 13. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha aqui que tanto está claro isso da grande tribulação que haverá, irmãos. Ainda há muito a ser vencido. Há muito a ser vencido. Mas aqui o conselho do Senhor é: permaneça inabalável. Aí ele continua no versículo 14, olha aí, ó, acompanha comigo, irmãos. Estais, pois, firmes. Sabe o que é isso aqui, irmão? Numa guerra, você não vai ficar sentado, deitado, dormindo. Na guerra, você tem que estar de pé. Você tem que estar firme. Porque, como eu disse, o adversário ele trabalha 24 horas por dia, incessantemente, para tentar realmente te tragar, irmão. E você precisa estar revestido da armadura de Deus, para quê? Para que quando o adversário da sua alma te atacar, você está firme. Você está de pé. O estar firme aqui, que Paulo aqui está dizendo aqui aos Efésios, irmãos, é de você não oscilar. O seu humor, quero abrir um parênteses aqui, o seu humor pode até oscilar. A sua condição física, irmão, pode oscilar. A nossa natureza, essa estrutura física nossa, ela é muito corrompível, irmãos. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Isso é totalmente normal. Não vai ser todos os dias que você vai estar bem. Você vai estar disposto. Não, não é isso que eu estou falando aqui. E não é o que a palavra está dizendo, não, irmãos. Quando Paulo aconselha a igreja de Éfeso aqui a ficar firme, era no sentido de que a fé salvadora dentro da sua vida, irmão, ela não oscile, não mude. Ou seja, você pode enfrentar qualquer adversidade, qualquer situação, mas a fé dentro de você está mais viva do que nunca. Quero contar aqui, irmãos, uma breve experiência. Nessa semana agora eu visitei um pastor, amigo nosso, de muitos anos. Esse pastor, ele tem mais de 50 anos de ministério, irmãos. Mais de 50 anos de ministério. De casamento, 64 anos de casamento. E eu fui visitá-lo porque ele está muito enfermo. Muito enfermo. Inclusive, ontem nós tivemos a notícia que ele foi ser hospitalizado, internado, muito ruim. Mas ele, ao conversar com ele, com a voz bem fininha, bem cansada, já bem debilitada, ele me disse uma coisa que muito me chamou a atenção. Ele falou assim: Lucas, eu estou com o corpo todo debilitado, estou doente, eu estou muito cansado. Mas louvado seja Deus, a fé no meu coração está mais viva do que nunca. Ô irmãos, não é maravilhoso escutar isso? Não é essa fé que queremos, irmãos? O Senhor Jesus certa vez disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
Será que é essa fé, meus irmãos, que Deus tem encontrado no meu coração e no seu coração, irmãos? Eu não tenho dúvida nenhuma que no coração desse pastor amigo nosso há a fé salvadora em Cristo Jesus. E que se Deus recolher ele hoje, ele estará no paraíso junto com o Senhor Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as intempéries da vida, a enfermidade, não desanimaram esse homem. Não o entristeceram. Os dados malignos, porque hoje a guerra que o pastor lá está vivendo é na enfermidade dele. Está sem saúde, está numa cama. E muitas vezes nós, irmãos, temos saúde, estamos bem, e às vezes murmuramos, reclamamos, às vezes estamos dormindo espiritualmente, irmãos. O Espírito Santo está falando com a igreja, Deus está operando, a palavra está sendo ensinada, e nós estamos distantes. Meus irmãos, Deus nessa hora está nos dizendo, através dessa palavra, meu querido, minha querida, há uma guerra travada. Jesus já venceu por você. Persevere na presença dEle. É só isso que Jesus está pedindo de nós, irmãos, requerendo na nossa vida, que as práticas cristãs contidas na Escritura sejam vividas. E nós vamos aprender aqui, vamos discorrer aqui rapidamente sobre essa tal armadura de Deus que Paulo descreve aqui aos Efésios. E que nessa noite, meus irmãos, é desejo do Senhor que aqueles que não estão vestidos com a armadura de Deus, vistam ela. E aqueles que já têm as suas armaduras, que as armaduras sejam renovadas. Meus irmãos, Deus jamais quer que você seja derrotado nessa guerra, irmão. Mas ao contrário, que você seja vencedor nele. Foi o que nós dissemos aqui na vigília de oração ontem. Quando estamos fracos, somos fortes em Cristo Jesus, nosso Senhor. É na fraqueza, meus irmãos, que Deus intercede por nós. É nas nossas fraquezas e debilidades que Deus trata conosco, irmãos. Estais, pois, firmes. Versículo 14 aí, ó. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo aqui começa a descrever a armadura de Deus. O que é cingir os lombos, irmãos, com a verdade e vestir a couraça da justiça? Sabe o que é isso? É porque num mundo em que a guerra estabelecida diz que há muitas verdades, o crente, ele crê somente em uma verdade, porque existe só uma verdade, e a verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus irmãos, o primeiro passo para você vencer essa guerra, se revista da verdade que é Cristo. Se revista, irmão, de Cristo. Encha a sua vida de Cristo. E ele diz mais, se vista com a couraça da justiça. Meus irmãos, em Deus, em Jesus Cristo, na figura da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há injustiça. Por mais que a gente olhe esse mundo, irmãos, a gente vê esse mundo cruel do jeito que está, essa guerra ali em Israel. Meus irmãos, eu vi uma imagem que muito me chocou essa semana, eu acho que os irmãos que viram também. Um terrorista ao lado de uma criança, parece que de 6 meses. Os irmãos viram isso? Uma criança de 6 meses, toda recheada com bombas. Meus irmãos, só um homem cruel, um terrorista é capaz disso. E nós como crentes vamos dizer, será que isso é injusto? É claro que é. É claro que é injusto. Mas, meus irmãos, nós podemos glorificar nessa noite e nos revestir com a couraça da justiça, porque o nosso Deus, Ele não é injusto, mas Ele é um Deus justo para todos sempre. Justo, meus irmãos, e fiel é o nosso Deus. Ou seja, irmão, para vencer a batalha, essa guerra, se revista da couraça da justiça, de um Deus justo na sua vida, irmão. Versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Meus irmãos, viva a palavra.
Viva a palavra, irmão. Não abra mão da palavra na sua vida. Aqui, meus irmãos, ser calçados com o evangelho da paz é uma caminhada onde a palavra de Deus te dirige. Não é conselhos de amigos, de colegas. Não, irmão, não seja guiado por conselhos humanos, porque o homem erra. O homem falha, mas Jesus Cristo não falha, irmãos. Viva segundo a palavra de Deus, o evangelho da paz. Próximo aí, irmãos, olha aí, versículo 16. Acompanhe comigo, já estamos chegando no fim da nossa mensagem. Embraçando sempre o escuro da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Glória a Jesus, irmãos. Olha que a receita clara, quando os dados inflamados do maligno virem, meu irmão, exercite a sua fé. A fé, o que é a fé, irmão? Está definido lá em Hebreus. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera, mas daquilo que você não vê. Você não precisa ver para crer, não, irmãos. Creia no Senhor Jesus. Exercite a fé. Não espere as coisas ficarem excepcionais, boas, não, irmãos. Tudo está bem na sua vida, não. Não espera, não, irmão. Na adversidade, creia em Jesus. Exercite a fé. Porque quando o adversário te atacar, irmãos, você vai estar numa posição de defesa, com o escudo da fé na sua vida, te protegendo, te dando forças para prosseguir na caminhada. Irmãos, a fé ela é uma arma maravilhosa para vencermos essa guerra pela qual temos vivido. E versículo 17, ele dá um conselho mais aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete serve para proteger o quê, irmãos? Hein? A cabeça. Lembra que eu disse que o maior ataque do diabo hoje é na mente? Os pensamentos? Irmãos, a luta ela é grande, viu? Mas quando o capacete da salvação está com você, meu querido, tenha certeza, a sua mente vai estar firmada em Cristo e na sua eternidade. O adversário não vai conseguir entrar. Pode vir até maus pensamentos, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Os pensamentos maus vêm. Nenhum de nós está livre disso não, irmão. O pensamento vem, aquele pensamento ruim. Mas na hora, você vai se lembrar, eu tenho o capacete da salvação e a minha mente está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não acaba aqui não. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, a espada serve para quê? Para você se defender dos maus conselhos, das más situações. A palavra vai adiante. Quando a espada aqui é a palavra indo adiante. Não é você, irmão, não é a sua vontade, é a vontade de Deus indo à frente. É a espada, a palavra de Deus. E por último, ele encerra o versículo 18 dizendo: você está com toda a armadura, preparado para a guerra. Não é verdade, irmãos? Tudo isso que eu falei aqui, você está preparado para essa guerra invisível, mas que o verdadeiro crente consegue enxergar. Você está preparado? Aí vem o conselho final. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não adianta nada, irmãos, você ter armadura e não orar, e não buscar a face de Deus. Oração, irmãos, é intimidade com Deus. Ore, busque, se entregue a Deus. Não deixe, meus irmãos, que essa vida passageira pela qual somos peregrinos aqui nesse mundo, não deixe que essa vida te intimide. Não deixe que essa vida te desanime, te entristeça. Não, irmão. Declare e diga: eu sirvo a Cristo Jesus
que é o meu Salvador, o meu Redentor, e na cruz do Calvário Ele me salvou, e por isso eu sou vencedor nele. Irmão, não abaixa a cabeça, se dizendo como um derrotado. Não, irmão, você não é derrotado, não. Você serve um Jesus que é vencedor. Aleluia por isso, igreja. Aleluia por isso, igreja. Nós somos vencedores não por nós, por Cristo. É Ele que venceu por nós, é Ele que vence por nós. E quando Ele achar um povo que ora, e quando Ele achar um povo que busca, é como o louvor diz aqui, então eu ouvirei, a terra será sarada, o nome de Deus será glorificado, a igreja será vencedora. Meus irmãos, essa guerra não é para derrota, não, é para vencer, irmãos, é para vencer. Se vista da armadura de Deus, revista, irmãos, com as armas celestiais, e com certeza nós vamos ter um povo forte, destemido, que vai um dia morar na eternidade com o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor.